Olá! Bem-vindo a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelas profundezas desconhecidas dos oceanos, em conjunto com a expedição do Trieste. Esta expedição ocorreu em janeiro de 1960. Ela foi liderada pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e pelo oceanógrafo suíço Jacques Piccard. O objetivo principal da expedição foi de alcançar as profundezas das Fossas das Marianas, sendo considerada a parte mais profunda do oceano, localizada no Oceano Pacífico. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história desta notável expedição e descobrimos seus segredos e façanhas. Eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Na época da expedição do Trieste, que ocorreu em 1960, o conhecimento sobre o fundo dos oceanos era bastante limitado. Existia uma compreensão geral de que as profundezas oceânicas eram extremamente inacessíveis, devido às altas pressões, condições extremas de escuridão e frio. Antes da expedição do Trieste, as informações conhecidas sobre das profundezas oceânicas eram baseadas principalmente em medições indiretas e teorias científicas. As primeiras tentativas de explorar as profundezas do oceano envolveram o uso de sondas e dragas, que permitiam coletar amostras e dados a certas profundidades, mas não eram capazes de alcançar as partes mais profundas. Acreditava-se que a vida não poderia existir nas profundezas mais extremas do oceano, devido às condições de pressão intensa e falta de luz solar. Essa suposição foi desafiada por cientistas, que teorizaram a possibilidade de haver formas de vida adaptadas a esses ambientes extremos, mas essa teoria ainda não havia sido confirmada. Para melhor entender sobre as expedições de sondagem dos oceanos, assista os episódios sobre a expedição Challenger e também sobre a história de Charles Thomson em nosso canal. Mas, voltando para a história da expedição Trieste. O Trieste consistia basicamente em uma câmara de flutuação que era cheia de gasolina para gerar flutuabilidade, com uma esfera separada para abrigar a tripulação. Essa configuração, apelidada de batiscafo, permitia um mergulho livre, sem a necessidade de cabos. Os designs anteriores de batisfera utilizavam cabos para serem baixados a uma certa profundidade e elevados novamente à superfície. O Trieste foi projetado pelo cientista suíço Auguste Piccard. Originalmente construído na Itália, sua esfera de pressão era composta de duas seções. A parte superior foi fabricada no território de Trieste, na fronteira entre a Itália e Iugoslávia, daí o nome escolhido para o batiscafo. A instalação da esfera de pressão foi feita por uma empresa, perto da cidade de Nápoles. O primeiro lançamento do Trieste foi em 26 de agosto de 1953 no Mar Mediterrâneo, perto da ilha de Capri. O projeto foi baseado na experiência com o batiscafo de nome FNRS-2. Primeiramente, o Trieste foi operado pela Marinha Francesa. Após vários anos de operação no Mar Mediterrâneo, o Trieste foi comprado pela Marinha dos Estados Unidos em 1958, por um valor de $250 mil, o que seria o equivalente a $2,5 milhões hoje. O Trieste tinha mais de 15 metros de comprimento. A maior parte era uma série de flutuadores, cheios com 85 mil litros de gasolina, e tanques de lastro de água. A tripulação ocupava uma esfera de pressão de 2,16 metros, que era presa à parte inferior. A esfera de pressão fornecia espaço suficiente para 2 pessoas. Fornecia suporte de vida completamente independente, com um sistema de renovação do ar, semelhante ao usado em espaçonaves modernas. O oxigênio era fornecido por cilindros de pressão, o dióxido de carbono era removido do ar, passando por filtros de cal. As baterias forneciam energia. As observações do fundo do oceano eram feitas diretamente a olho nu, por meio de uma escotilha, feita de plexiglass,
que era o único material transparente que resistiria à pressão extrema. A iluminação externa da embarcação era fornecida por lâmpadas de arco voltaico de quartzo, que provaram ser capazes de suportar mais de 1000 atmosferas de pressão sem qualquer modificação. 9 toneladas de pastilhas de ferro foram colocadas na embarcação como lastro. Estas pastilhas eram liberadas para permitir a subida, uma vez que as pressões extremas não permitiriam o uso de tanques de expulsão de ar comprimido em grandes profundidades. As pastilhas de ferro eram mantidas no lugar por eletroímãs. Em caso de falha elétrica, o batiscafo subiria automaticamente à superfície. Transportado para as instalações do Laboratório de Eletrônica Naval, em San Diego, na Califórnia, o Trieste passou por algumas modificações. Depois ele foi usado em uma série de testes de submersão no Oceano Pacífico. O Trieste partiu de San Diego em 5 de outubro de 1959, para a ilha de Guam, a bordo do cargueiro Santa Maria, para participar do projeto Necton, que seria uma série de mergulhos profundos nas fossas das Marianas. Em 23 de janeiro de 1960, ele alcançou o fundo do oceano na parte sul das Fossas das Marianas, carregando Jacques Piccard e Don Walsh. Esta foi a primeira vez que uma embarcação, tripulada ou não, alcançou o ponto mais profundo conhecido dos oceanos da Terra. Os sistemas de bordo indicaram uma profundidade de 11.521 metros, embora tenha sido revisada posteriormente para 10.916 metros. Recentemente, as medições mais precisas descobriram que o ponto mais profundo está entre 10.911 metros e 10.994 metros de profundidade. A descida até o fundo do oceano levou 4 horas e 47 minutos, a uma taxa de descida de 0,9 metros por segundo. Depois de passar os 9.000 metros, uma das vidraças externas de acrílico rachou, sacudindo todo o submarino. Jacques Piccard e Don Walsh passaram 20 minutos no fundo do oceano. A temperatura na cabine era de 7 graus Celsius. Enquanto estavam na profundidade máxima, Piccard e Walsh se comunicaram com o navio de apoio, usando um sistema de comunicação de voz por hidrofone. A mensagem levou cerca de 7 segundos para viajar do submarino até o navio de apoio, e outros 7 segundos para que as respostas pudessem retornar. Enquanto estavam no fundo, Jacques Piccard e Don Walsh relataram ter observado vários linguados, que são um tipo de peixe achatado. Esta observação foi posteriormente questionada pelos especialistas, pois não reconheceram como válida. A suposição é que deveriam ser pepinos do mar, alguns dos quais podem ser confundidos com peixes chatos. Don Walsh disse mais tarde que sua observação poderia estar errada, pois seu conhecimento de biologia era limitado. Jacques Piccard e Don Walsh notaram que o fundo das Fossas Marianas consistia em um tipo de lodo. A subida levou 3 horas e 15 minutos. A partir de abril de 1963, o Trieste foi modificado e usado no Oceano Atlântico para procurar o submarino nuclear desaparecido, o USS Thrasher. Depois, o Trieste foi entregue ao porto de Boston. Em agosto de 1963, o Trieste encontrou destroços do naufrágio na costa da Nova Inglaterra, a 2.600 metros abaixo da superfície, após vários mergulhos. Após a missão, o Trieste foi devolvido a San Diego e retirado de serviço em 1966. Entre 1964 e 1966, o Trieste foi usado para desenvolver seu substituto, o Trieste II, com a esfera de pressão original, reincorporada em seu sucessor. No início de 1980, ele foi transportado para o Museu Nacional da Marinha, onde permanece em exibição até hoje. A expedição do Trieste foi um marco crucial, pois permitiu que alcançassem o fundo da Fossa das Marianas pela primeira vez, proporcionando informações diretas sobre as condições reais das profundezas oceânicas. O sucesso da expedição ajudou a mudar a percepção e expandir o conhecimento científico sobre as profundezas do oceano. Após a expedição, pesquisadores começaram a desenvolver tecnologias mais avançadas,
como submersíveis, sondas e veículos robóticos, para explorar ainda mais as profundezas oceânicas. Essas novas tecnologias permitiram a coleta de dados mais precisos, amostras de organismos marinhos, e descobertas surpreendentes sobre a vida e os processos que ocorrem nas regiões mais profundas do oceano. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, as expedições do Trieste deixaram seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!